A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem? Muita paz e alegria. Seja bem-vindo. Você, minha irmã, você, meu irmão. Estamos juntos nessa live falando um pouco do Evangelho desse final de semana. Nós estamos no segundo domingo da Quaresma, ou a segunda semana da Quaresma. Não é isso? Que estamos entrando nela aí. Olha só que maravilha. E vamos caminhar, né? Nós estamos no período quaresmal, período de oração, período de interiorização, de silêncio, tá bem? É, de sacrifício, de penitência. Nós não podemos deixar isso de lado. Nós temos que mergulhar nisso, porque quanto mais nós mergulharmos nessa vida de oração, de penitência, melhor, lógico, é para nós, né? Vamos nos aproximando da graça de Deus e também vamos celebrar lindamente a Páscoa que virá, né? Nós vamos celebrar aí o sábado santo, né? Vamos celebrar a vigília pascal com muita alegria no coração, tá bom? Então seja bem-vindo você, minha irmã, meu irmão, que possamos juntos viver esse momento quaresmal na nossa caminhada de vida, tá bem? Hoje, domingo, nós não celebramos o santo do dia, mas tem dois rapazes aqui bonitinhos, Santos Rodrigo e Salomão. Eles são da Espanha, né? Rodrigo era um sacerdote. A Espanha, no século VIII, foi tomada pelos muçulmanos. Eles tomaram conta de tudo lá, né? Foi uma briga boa depois, né? E eles queriam impor, é lógico, a religião deles, não é isso? A, a Sharia, que é o livro deles, né? De vida, de oração. E queria impor isso sobre as pessoas. E até que conseguiu, em certo modo, né? Mas olha bem, Rodrigo, ele era padre também, e tinha dois irmãos. Um irmão era católico, o outro irmão era muçulmano. E os dois viviam brigando, o irmão católico e o irmão muçulmano. Aí, um dia os dois brigando, Rodrigo entrou no meio para apartar os dois bateram nele. Ele ficou como que desmaiado. O irmão dele, que é muçulmano, botou ele numa carroça e saiu gritando para a rua que ele tinha se convertido aos muçulmanos. Pois bem, depois ele recuperou, né? Falou que não, eu sou cristão, sou padre, etc, etc. O que aconteceu? Foi preso. Na cadeia, ele encontrou um cara lá chamado Salomão, né? E os dois ficaram muito amigos e ficaram em oração. E fizeram da cela deles um oratório, um lugar de oração e etc. Tal. Mas estavam ali e já condenados pelos muçulmanos. Nesse período aí que eles estavam lá, rezando e louvando a Deus, os muçulmanos separou um do outro, tal, para ver se eles voltavam atrás. Ninguém voltou atrás. Eles morreram degolados, abraçados num crucifixo, tá bem? Num crucifixo. São Rodrigo e São Salomão. Que eles possam rezar por nós para que nós também tenhamos uma fé inabalável. Amém? Nós precisamos, né? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós estamos no segundo domingo da Quaresma, né? E as leituras de hoje, a liturgia desse domingo, ou desse final de semana, vai nos apresentar, na primeira leitura, a leitura do livro do Gênesis, que é a conversa de Abraão com Deus, né?
Deus querendo mostrar para Abraão que quer fazer uma aliança com ele. Deus tirou Abraão da terra de Ur, levou para Canaã, e Deus falou assim: eu vou te dar essa terra. Aí o Abraão: mas como que o Senhor vai me dar essa terra? Como é que eu vou fazer? Como é que eu faço para ter a possessão da terra? Aí Deus falou para ele: então, bom, traz para mim uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e também uma rolinha e uma pombinha. Ele levou, montou um altar sobre uma pedra, cortou os animais, deixou tudo ali. Os corvos vieram para comer aquilo, ele espantou os corvos e ficou lá. Aí chegou a noite, ele caiu um sono nele e tal. A hora que ele acordou, veio sobre o braseiro, sobre a mesa, um braseiro fumegante, com uma tocha de fogo, passou entre os animais divididos. Deus mandando essa tocha. Aí o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Deus deu essa terra a Abraão. Amém? É a terra de Canaã, lá onde é Jerusalém, Palestina, aquela região lá. Deus deu a Abraão e a sua descendência. Deus chamou Abraão para, através de Abraão, ele poder criar um povo dele, instruir, apresentar-se como Deus, entendeu? Mostrar as coisas que ele queria, como ele queria. Deus foi fazer isso a partir da pessoa de Abraão. E Deus vai falar para Abraão: você vai ser pai de um grande povo e de muitas nações. Então não é só a nação dele. Aí abarca todos nós, tá bom? A promessa de Deus vai longe aí. Pois bem, na segunda leitura nós vemos uma leitura de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores e irmãos e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Olha que maravilha. Paulo tinha muita convicção de que ele era um homem de Deus. Já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam em coisas terrenas. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ver o mundo que nós estamos hoje. Paulo não estava muito longe disso, não é, né? Por quê? Aqueles que são inimigos da cruz, aqueles que estão vivendo no mundo. E é interessante Paulo falar aqui, o Deus dele é o estômago, né? Existe uns santos antigos, santos do deserto, né? Macário, que vai falar que o pecado começa a entrar na vida da pessoa pela gula, pelo estômago, né? E a partir da gula vem todos os outros pecados. E Paulo está falando aqui, ó, o Deus dele é o estômago, a glória dele está no que é vergonhoso e só pensa em coisas terrenas. Nós precisamos perceber, irmãos, o mundo que nós estamos, as pessoas estão voltadas totalmente às coisas terrenas, às coisas do mundo. Nós não podemos imaginar que isso é algo de Deus. Olha, no Chile, vi a reportagem sexta-feira. No Chile, casamento de pessoas do mesmo sexo. Aprovado e fazendo casamento de pessoas do mesmo sexo. Olha só. E o que a gente vai esperar disso? O que podemos esperar do mundo com uma situação dessa? As pessoas estão fazendo. Paulo está falando assim, eu repito, eu estou chorando. Muitos se comportam como inimigos da cruz. O Deus deles é o estômago. O fim deles é a perdição. E isso está o nosso mundo, meu irmão. Como que nós vamos imaginar que esse mundo vai ser um mundo bonito, maravilhoso? Não, está traindo dia após dia só tranqueira, só porcaria para o mundo. Aí Paulo fala assim, nós, porém, somos cidadãos do céu. Ponha isso na sua cabeça.
Você não é daqui, você é do céu. Deus te chamou, Deus te escolheu, você foi batizado. Nós somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso, que é a ressurreição dos mortos. Meu irmão, minha irmã, nós somos cidadãos do céu e estamos esperando essa glória de Deus. Amém? Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Paulo falando com a comunidade de Filipos, os filipenses, e hoje falando conosco também. Ficai firme na fé, tá bem? Vamos pegar isso de forma clara, objetiva na nossa vida. Nós precisamos saber que não somos daqui, mas estamos aqui. Então, a nossa vida não pode ser mergulhada nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo. Nós temos que mergulhar em Deus. Amém? Pois bem, o evangelho de hoje é Lucas capítulo 9. Vamos pegar aí? Lucas capítulo 9, versículos 28b a 36, tá bom? Vamos juntos? Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, transformou-se e o seu rosto e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele dois personagens. Era Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falava da morte dele, que se havia de cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Quando esses se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui, podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, ouvi-o. Enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que tinham visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Está aí, a transfiguração de Jesus. Jesus convida os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, né? E sobe o Monte Tabor. É um monte alto também, eu já estive lá. Monte alto pra caramba, muito bonito lá. A visão de lá é linda. É um monte que fica no meio de uma planície, em volta dele todinha. Muito lindo lá, muito bonito. Pois bem, ali Jesus transfigura diante deles. E o que é isso? Jesus mostrou a eles um pouquinho da sua glória, para que eles vissem a glória de Deus. Isso é importante nós percebermos, porque a transfiguração de Jesus é a glória de Deus que ele mostrou um pouquinho, não toda a glória, porque eles não poderiam suportar. Não é isso? Eles dormiram, acordaram, viram a glória de Jesus, viram Moisés e Elias conversando com Jesus, perceberam aquilo, ficaram aterrorizados, uma nuvem os cobriu. Essa nuvem chama Espírito Santo, que os cobriu. Eles sentiram um pavor tremendo diante da glória de Deus. Olha só, a glória de Deus abala o coração da pessoa. A glória de Deus, sabe, mexe com a pessoa fica atônita, fica desesperada naquela glória, naquele lugar bonito, maravilhoso. E foi o que aconteceu com eles. E nesse momento ouve-se a voz do Pai.
Este é meu filho muito amado, ouvi-o. Aqui Deus dá um recado, ouviu o que ele diz, segue ele, você entendeu? Deus está instruindo também os apóstolos para que eles percebam quem é Jesus. Jesus é o Deus que veio para nos salvar. Isso é importante nós percebermos, entende? Então, nesse momento da transfiguração, Jesus mostra sua glória. Moisés e Elias aparece, conversa com Jesus sobre a sua morte, né? Que Jesus vai se entregar para a salvação dos homens. Olha bem, Moisés e Elias não vêm falar para Jesus que ele vai morrer. Moisés e Elias vêm conversar com Jesus e Jesus fala para eles o que ele vai dar a vida para a salvação. Porque Moisés e Elias também, como todos que morreram antes de Cristo, estavam na mansão dos mortos, esperando a libertação. Moisés e Elias não estavam no céu, na glória. Ninguém podia entrar na glória. Todos estavam na mansão dos mortos, né? Um estado da alma dentro de um aprisionamento, né? Que estava sob o poder de Satanás. Não estavam no inferno, mas estava numa antessala do inferno, que é a mansão dos mortos. Por isso que os apóstolos falam que Jesus, ao morrer na cruz, ele desceu à mansão dos mortos e depois ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, depois de que ele morreu, ele foi lá anunciar a boa nova àqueles que estavam cativos. Isso é a nossa fé, pessoal. E Moisés e Elias vêm conversar com Jesus porque eles também estavam esperando o Salvador. E o Salvador chegou. E eles, por uma graça de Deus, logicamente, vieram conversar com Jesus. Aí nós podemos até fazer usar a imaginação, né? Quando Moisés e Elias voltou lá para a mansão dos mortos, voltou falando para o povo, o Salvador está aí, daqui a pouco nós vamos ser libertos desse lugar que nós estamos aprisionados. E foi o que aconteceu quando Jesus desceu à mansão dos mortos, libertou aquela multidão de gente que estava lá, ressuscitou o terceiro dia e subiu ao céu, levou aquele povo todo para o céu. Aí sim, Moisés, Elias e todos os profetas e todas as pessoas, né, que eram dignas da graça de Deus, foram para o céu, aí naquele momento. É bom a gente entender isso, né? Porque a palavra fala. Aí o pessoal muitas vezes acha que isso é invenção da igreja. O que é isso? Está lá na Sagrada Escritura, tá bem? E aqui nós vemos na Transfiguração, Jesus conversando com esses dois homens. Moisés é o homem da lei, Elias é o homem, o grande profeta, o homem do fogo, o grande profeta do Antigo Testamento. E Jesus é os dois juntos e muito mais, né? Tá bem? Isso é importante a gente perceber dentro da Sagrada Escritura. Os apóstolos perceberam, viram isso, perceberam, ficaram atônitos e depois não contaram para ninguém. Pedro, João e Tiago. Ficaram quietinhos, né? Depois da ressurreição de Cristo, aí eles certamente foram contar para os apóstolos o que aconteceu naquela noite lá no Monte Tabor. Entendeu? Vamos pedir também para Jesus para que ele venha transfigurar a nossa vida, transfigurar o nosso coração, nos levar a uma experiência pessoal com ele, a uma experiência do amor dele, para nós mergulharmos nesse amor de Deus, para vivermos uma santa quaresma, para vivermos um momento santo da presença e da manifestação de Deus em nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você, um excelente fim de semana, uma santa semana, né? Para vivermos aí dignamente para a honra e glória de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.